Rodada de despedida na Bundesliga, jogos decisivos na Europa e Liverpool campeão depois de 30 anos. Está começando mais um Rodada X. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a X1 Sports. Esse é o programa Rodada X, segunda edição. Episódio do dia 26/6/2020. Eu sou Tomás Oliveira e hoje nós vamos falar aí sobre os resultados dos jogos da semana e vamos fazer aí uma prévia para os jogos do próximo fim de semana. Uma semana interessante, né? Uma semana muito boa, principalmente para gols, né? Então toda a raiva que eu passei na semana anterior, parece que eu fui recompensado nessa semana aqui, tá certo? Então vamos começar aí com a revisão dos resultados da última semana, tá certo? Então vamos começar pela Itália, Série A italiana, onde nós tivemos aí Inter e Sassuolo, né? Olha que beleza esse placar, 3-3, que delícia. Cara, olha, para quem trabalha com gols, assim, não tem como explicar como isso é bom, tá? Então foi um jogo aí bem interessante, para a Inter nem tanto, né? Porque a Inter deixou a Juventus escapar, mas o Sassuolo conseguiu aí um empate épico, né? Nos últimos instantes do jogo, aos 89 minutos aí, conseguiu empatar com a Inter e o Sassuolo aprontou mais uma. De olho no Sassuolo até o fim desse campeonato, ele vai aprontar mais, hein? Muito bem, vamos sair da Itália agora, vamos para a Costa Rica, onde nós tivemos a final da Liga Ascenso entre o Sporting San José e o Juventud Escassucenha, né? É um jogo que foi abaixo do que eu esperava, tanto é que eu tomei uma rédea aí, porque eu esperava pelo menos 2 gols nessa partida, mas o Escassucenha entrou meio apático, não foi aquele, o jogo não foi intenso conforme foi, por exemplo, nas finais do torneio Clausura e também no primeiro jogo da final, que foi 1-1. Eu esperava pelo menos mais do que um gol, um jogo mais emocionante, mas não, foi um jogo em que o San José jogou melhor, né? O jogo não foi bom, mas o San José foi um pouco melhor e acabou levando o título da Liga Ascenso e vai jogar agora na próxima temporada a Liga Promérica aí no próximo semestre. Então parabéns aí ao Sporting San José na Costa Rica, campeão da Liga Ascenso, a segunda divisão aí do futebol da Costa Rica, ok? Agora vamos para Portugal e outro jogo delicioso, né? Olha que beleza, 4-3, né? O meu olho até brilha quando vejo um resultado desse. Só foi 4-3 para o Santa Clara. Então na guerra dos clones aí, né? Eu chamo o Santa Clara de clone do Benfica, porque o uniforme é parecido, o emblema é parecido também. O Santa Clara aprontou mais uma, já tinha aprontado aí semanas atrás para cima do Braga e agora foi para cima do Benfica. Olha só, o Benfica que estava ali com a mesma pontuação do Porto na primeira colocação e deixou o Porto escapar, porque o Porto, para me contrariar, só porque essa semana eu não joguei no Porto, venceu o seu jogo por 4-0 e voltou aí se isolar na liderança. Mas foi uma derrota aí doída para o pessoal lá do Estádio da Luz, hein? 4-3 e nos instantes finais. Esse jogo aí fez a festa de muito apostador aí, daquele apostador que joga nos últimos instantes, querendo pegar aquelas odds absurdas de alta, né? Pois é, então fez a festa aí de muita gente. Enfim, vamos para a Inglaterra agora, onde nós tivemos o jogo Liverpool e Crystal Palace. O Liverpool atropelou o Crystal Palace, 4-0, não teve dó e graças a esse resultado, combinado com a vitória do Chelsea em cima do Manchester City ontem, o Liverpool se tornou campeão da Premier League 2019-2020, né? Com quase 6 rodadas de antecedência, uma marca aí espetacular, né? O Liverpool que não ganhava um título nacional desde 1989, ou seja, há quase 30 anos, ou seja, 30 anos que o Liverpool não ganhava um campeonato nacional. E olha só que curioso, é a primeira vez que o Liverpool vence a Premier League, né? Porque até então ele tinha vencido a EFL League, né? Ou a Liga Inglesa, antes de se tornar a Premier League. Tem um vídeo que eu falo sobre isso, vai aparecer aqui o link, conta um pouco da história da Premier League. E é a primeira vez, olha só,
30 anos um time do tamanho do Liverpool não ganhava aí o campeonato nacional. Então saiu da fila o Liverpool. Muito bem, agora vamos para o Irã. E lá no Irã nós tivemos o jogo entre Fulhad e Esteghlal. Eu no vídeo anterior tinha comentado sobre essa partida. Eu tinha colocado o Esteghlal como favorito, porém aconteceu aquilo que muita gente tem que tomar cuidado quando vai fazer uma pré-análise de jogo, tá? Cuidado com times que têm uma incidência muito alta de cartões vermelhos, tá? O que aconteceu? O Esteghlal estava vencendo o jogo por 1-0, né, como esperado, estava jogando melhor que o Fulhad, como esperado, porém tomou um empate e aos 44 do primeiro tempo, o primeiro jogador do Esteghlal foi expulso, né? Aí tudo bem. Começa o segundo tempo, mesmo com a menos, o Esteghlal ainda mantinha aí um certo equilíbrio no jogo, porém aos 66 do segundo tempo tomou outro cartão vermelho, ou seja, ficou com 2 a menos e o Fulhad foi lá e fez o gol e o Fulhad tomou conta da partida pela superioridade numérica, tá? Então você que vai fazer pré-live, faça análise também de cartão, porque esse jogo realmente era um jogo que estava na mão do Esteghlal, era para o Esteghlal vencer, mas devido à questão de cartões, ele acabou aí ficando em inferioridade numérica e perdeu o jogo também, tá certo? Mas para mim não mudou minha vida, porque para gols, eu tive 3 gols nessa partida, eu queria só um, né? Então eu saí no lucro, mas quem aposta aí no Match Odds, com certeza deve ter levado um prejuízo nessa. Então tome muito cuidado quem faz pré-live com clubes que tomam muitos cartões, tá certo? Fica a lição aí. Vamos lá. Voltando para Costa Rica, né? Eu falei da Liga Ascenso, mas esqueci de falar da final da Promérica, né? Final do Clausura, primeira partida entre LDA e Deportivo Saprissa, e a LDA perdeu em casa por 2-0. Saprissa foi um jogo bem movimentado, não foi um jogo bom, mas foi bem movimentado, né? Então os times se movimentaram bastante. Saprissa fez 2-0 fora de casa e leva vantagem agora para o jogo em casa, né? Ou seja, jogou fora de casa, vai jogar em casa agora, valendo aí o Clausura. Esse jogo vai ser realizado na próxima semana, tá certo? E aí provavelmente eu vou falar sobre ele no próximo Rodada X, ok? Agora vamos para a Sérvia, onde tivemos outro jogão épico, né? A semifinal entre Estrela Vermelha e Partizan já tinha sido uma coisa fantástica e o jogo da final também não ia ficar por menos, né? Então nós tínhamos aí o Vojvodina contra o favorito Partizan, mas como eu avisei para vocês, tome cuidado com essas odds aí, porque nem sempre elas estão elas condizem com a realidade, tá? Então a odd do Partizan tava 1.50 alguma coisa e a do Vojvodina 6.50. Cara, e não foi isso que nós vimos em campo. Tá certo, no começo o Partizan tinha uma maior posse de bola, só que o Vojvodina jogava certinho, tá? Não estava dando um espaço para o Partizan finalizar, nem nada. Estava fazendo o jogo dele, estava jogando um pouco mais recuado, mas estava jogando bem. Foi assim que nos seus ataques fez o primeiro gol, no primeiro tempo ainda. No segundo tempo, manteve o mesmo ritmo de jogo, fez o segundo gol e aí que a coisa complicou, né? Aí o Vojvodina foi tentar segurar o resultado e aí o Partizan foi para cima. Até os 80, o jogo estava totalmente na mão do Vojvodina, não tinha o que dar errado ali. Só que o que aconteceu? Nos 80 minutos, o Partizan foi para cima, pro tudo ou nada, e conseguiu, né, nessa de tudo ou nada, conseguiu fazer o gol. E aí a coisa complicou, porque aí o Partizan se animou e amassou o Vojvodina no campo de defesa e conseguiu o segundo gol no escanteio, salvador para mim também, porque eu estava precisando de margem de escanteio nesse jogo. No último escanteio, ele foi lá aos 95 minutos de jogo, ou seja, já nos 5 minutos de prorrogação, quase 6, o Partizan conseguiu fazer o seu gol de empate e levou o jogo para a prorrogação, tá? Na prorrogação, foi uma prorrogação morna, né? Não foi aquela coisa que todo mundo esperava de um jogo alucinante. Parece que os times eles deram uma recuada, provavelmente pelo cansaço, e o jogo acabou indo para os pênaltis, e nos pênaltis o Vojvodina levou a melhor, venceu por 4-2 e ganhou merecidamente aí
a Copa da Sérvia em mais um jogão. Então vou sentir falta da Copa da Sérvia, não vejo a hora de começar de novo aí na próxima temporada. Ok? Parabéns ao Vojvodina, campeão da Copa da Sérvia 2019-2020. Esses foram os jogos da semana e agora eu vou fazer as prévias para os jogos do fim de semana. Tem bastante jogo, hein? Então vamos lá, vou começar pela Inglaterra. Sábado, dia 27, nós teremos aí Leeds e Fulham, tá certo? O Leeds perdeu o último jogo para o Cardiff City, porém o Leeds ele tem um conjunto melhor que o Fulham. O Fulham ele é um time que está em terceiro, está com 64 pontos. O Leeds está com 71 empatado com o West Bromwich, só que o West Bromwich leva uma pequena vantagem nos gols. Então acredito que teremos um jogo aí para mais de um gol e com favoritismo para o Leeds, tá? Porque o Leeds ele é bem melhor que o Fulham, tá? Embora sejam próximos na tabela, o Leeds vacilou no último jogo, mas não vai vacilar dos jogos seguidos. Não é o perfil do Leeds fazer isso, ok? O outro jogo é pela FA Cup, né? Norwich recebendo o Manchester United, um jogo interessante para gols, tá certo? Acho que teremos mais de 2 gols nessa partida aí. Claro que o Manchester United muito favorito contra o Norwich, que o Norwich está vindo uma draga danada, mas sabe como que é na Inglaterra. Então pode ser que o Norwich queira aprontar alguma coisa aí, mas gols vão sair, tá certo? Saindo da Inglaterra, vamos para a Vyschaï League em Belarus. Nós teremos um jogo muito interessante entre o Neman Grodno e o Dinamo Brest, né? Os dois times em uma boa fase, os dois times vindo numa crescente boa. E o Brest em terceiro com seus 25 pontos e o Neman Grodno com 24 pontos na quarta posição. É isso? É isso mesmo, tá? O que eu acho desse jogo é o seguinte, eu acredito que nós teremos aí, para variar, mais de um gol. São dois times que jogam aí com propostas de jogo bem abertas e também nós teremos aí uma margem de escanteios para cima de 7, tá certo? Com certeza, ok? Saindo de Belarus, vamos para o Irã. Nós temos aí um jogo muito interessante também, que é Paikan e o Persepolis. Tá? O Persepolis é o líder do campeonato com 41 pontos, vai jogar contra o Paikan. O Paikan é o último colocado, é um time que não vence uma partida desde novembro do ano passado e de lá para cá tem tomado gols em todos os jogos, tá certo? Já o Persepolis, ele não perde um jogo desde um jogo pela Persian League, tá? Ele não perde um jogo pela Persian League desde outubro do ano passado e em todos os jogos ele vem fazendo gols, tá certo? Ou seja, olha a situação aí, então tá muito favorável para um jogo com gols em favor do Persepolis, tá? O Persepolis, tecnicamente, ele é muito melhor do que o Paikan, ok? Muito bem. Vamos agora para os jogos de decisão do fim de semana, ou seja, jogos que valem primeira colocação ou valem título. Começando pela Ekstraklasa na Polônia, nós teremos o Legia Varsóvia recebendo o Piast. A situação é a seguinte, o Legia Varsóvia tem 64 pontos, vai receber o Piast com 53, e o que acontece? Faltam apenas 4 rodadas para o término do campeonato. Se o Legia vencer esse jogo, ele vai a 67 e o Piast já está fora da jogada. E aí o que acontece? Se um outro jogo entre o Slack e o Lech tem 53 pontos também, o Lech não venceu o Slack, que não é difícil, porque o Lech não vence o Slack há mais de um ano, tá certo? Desde 2018. Se ele empatar esse jogo, se ele perder para o Slack, acabou o campeonato na Polônia e o Legia Varsóvia é campeão. Caso o Lech vença, então nós teremos aí mais uma rodada para definir o campeão na Ekstraklasa da Polônia, ok? O Legia favorito contra o Piast, porém, no entanto, se vencer, vai ser uma vitória bem apertadinha, tá certo? Não é jogo para muitos gols, não, ok? Vamos sair da Polônia e vamos para o país vizinho ali, República Tcheca, Fortuna Liga. Nós teremos aí o Slavia Praha jogando contra o Jablonec, tá? Slavia Praha favorito contra o Jablonec. Também acredito que se vencer não vai ser uma margem muito grande de gols. E tem um detalhe, Slavia Praha, se empatar, já é campeão,
tá certo? Então, após esse jogo vão voltar mais 2 rodadas, teremos só 6 pontos em jogo, e aí nós temos o Slavia Praga com 78 pontos contra o Vitória Pilsen, que tem 69 pontos na segunda posição, e vai jogar contra o Sparta Praga. Olha só, vai pegar uma pedreira o Vitória, que é o segundo colocado, e o Slavia, se fizer um ponto aí, já era, acabou. Temos um campeão da Fortuna Liga, um campeão da República Tcheca já desse domingo, tá certo? Então acredito aí que o Slavia vença essa partida, mas também com uma margem não muito gorda de gols, tá bom? Vamos para a típico Bundesliga, a Bundesliga da Áustria, tá certo? Onde nós teremos aí o jogo entre Red Bull Salzburg e o Rattenberg. É a mesma situação da Fortuna Liga. O Salzburg está na liderança com 41 pontos, mas faltam, após esse jogo, mais 2 rodadas. Ou seja, o segundo colocado, que é o Lask, tem 33 pontos. Então, se o Salzburg fizer um ponto nesse jogo, seria empatar essa partida, também já é campeão da típico Bundesliga. Então teremos um campeão na Áustria também, porque no outro jogo o Lask vai enfrentar o Wolfsberger, né? Aquele time que foi a pedra no sapato nas 2 últimas rodadas aí do RB Salzburgo, tá? Então acredito aí que o Salzburgo vence essa partida e já se torne campeão também já nesse fim de semana. Então provavelmente nós teremos aí 2 campeões nesse fim de semana, que é o caso na Fortuna Liga com o Slavia Praga e na típica Bundesliga com o RB Salzburgo. Só um detalhe, para esse jogo aí, acredito que nós teremos mais de 2 gols, porque da última vez que o Salzburgo pegou o Rattenberg foi um sapeco, foi 5, tá? E se bobear vai ser a mesma coisa agora também, porque a diferença técnica dos 2 times é gritante, ok? Muito bem, agora vamos sair da Bundesliga da Áustria e vamos para a Bundesliga da Alemanha, rodada de despedida. Então eu peguei aqui 3 jogos que considero interessantes para acompanharmos esse fim de semana, que são jogos que valem Champions League e valem rebaixamento, tá certo? Primeiro jogo, Bayer Leverkusen e Mainz. O Bayer Leverkusen está na 5ª posição, tá certo? Ele está atrás, 2 pontos atrás do Borussia Mönchengladbach. E o Leverkusen vai favorito para cima do Mainz, que o Mainz é uma galinha morta, né? Então acredito que o Leverkusen ganha aí de 2 gols, até 2 gols para cima, porque o Mainz é um time bem ridículo. Não acredito que o Mainz vai apertar para o Leverkusen, não. Então o Leverkusen provavelmente vai chegar aos 63 pontos, tá? E olha só, no outro jogo, nós temos aí Borussia Mönchengladbach e Hertha Berlim. Nós conhecemos o Hertha, sabemos que o Hertha ele costuma aprontar para todo mundo e talvez vá acontecer isso também agora esse fim de semana. Apesar que o Mönchengladbach pode empatar esse jogo, que ele se classifica, tá? Porque ele vai a 63 pontos também, mas só que ele tem um saldo de gols muito melhor do que o Leverkusen. Então, a não ser que mas o Hertha pode vencer esse jogo, tá? Porque o Hertha, como falei, tudo pode acontecer quando você joga contra o Hertha. Então, pode ser que ele esteja num dia bom e ele vence essa partida, pode ser que esteja num dia mal e tome uma goleada do Mönchengladbach. Ou seja, é um time muito instável que costuma jogar bem contra times mais fortes, tá? Então, é um jogo aí bem interessante para se acompanhar. Eu vou numa margem baixa de gols de 1 gol, mas acredito que teremos aí mais de 7 escanteios nessa partida, tá? O outro jogo da Bundesliga, aí lá para baixo, vamos lá para a zona do desespero, onde nós temos aí Fortuna Düsseldorf brigando com o Bremen pela vaga na relegation, tá certo? Ou seja, o Paderborn já está rebaixado, o Bremen está na 17ª posição com 28 pontos, ele estaria rebaixado hoje, e o Fortuna estaria classificado para disputar o jogo da relegation contra o Heidenheim, que ficou em terceiro na Bundesliga 2, e quem vencer esse jogo, né, quem jogar contra o Heidenheim, continua na Bundesliga, na primeira divisão na próxima temporada. Bom, qual que é o cenário aqui? Então o Bremen recebe o Köln em casa, só que o Bremen, pela primeira vez eu vou colocar o Bremen como favorito de um jogo. Por quê? O Bremen, ele teve 3 vitórias desde quando voltou aí a Bundesliga, agora em maio, e o Köln não ganhou nenhum jogo, ele não ganhou um jogo desde março, tá? Então vamos imaginar que o Bremen vence essa partida, que não é difícil que isso aconteça, tá? E chegue lá aos seus 31 pontos, tá?
No outro jogo, nós teremos aí o Fortuna Düsseldorf indo a Berlim para jogar contra o União Berlim. O União Berlim joga em casa, tá? E o União Berlim, ele perdeu o último jogo para o Hoffenheim de 1-0, mas ele venceu os outros dois anteriores, contra a Galinha Morta do Paderborn e venceu justamente o Köln, que vai jogar contra o Bremen, tá? E o Berlim, ele é um time um pouco melhor do que o Fortuna, tá? Não é nenhuma maravilha, mas ele é um pouco melhor que o Fortuna. Então, não acho difícil que o União Berlim vença o Fortuna Düsseldorf nessa partida. É até bem provável que isso ocorra. O Fortuna, por sua vez, tem feito uma campanha bem ridícula e desde a volta agora no segundo, da volta do futebol agora, o Fortuna só venceu uma partida contra o Schalke, né? Depois ele não ganhou mais nada, venceu por 2-1 o Schalke e também só empatou e perdeu. Ou seja, na verdade são três times bem ruins, né? Tanto o Bremen, o Fortuna e o União Berlim, assim, eu falo que no campeonato alemão, os times bons vão até mais ou menos ali até a 11ª posição, dali para trás é só tranqueira. E é justamente isso mesmo. Então, eu acredito aí que há grandes chances do Werder Bremen na última hora bater a carteira aí do Fortuna Düsseldorf e ir para o jogo da relegation contra o Heidenheim, tá certo? Eu vou de Bremen, tá certo? Vou de Bremen aí, acredito que o Bremen vá para esse jogo da relegation, tá certo? E o último jogo agora, o jogão da rodada, saindo da Alemanha, indo para a Coreia, nós teremos aí finalmente o enfrentamento dos Hyundai, né? Nós temos o Ulsan Hyundai recebendo aí o Jeonbuk Motors Hyundai, os dois têm o mesmo nome, curioso. O Ulsan para mim é favorito, embora as casas de aposta e bolsas esportivas digam o contrário, o Ulsan é favorito. Por quê? O Ulsan, ele vem num momento melhor, é um time que tem uma proposta de jogo mais agressiva. Já o Jeonbuk é aquele time mais pragmático, só que o Jeonbuk não pegou nenhum time com um nível mais forte até agora. Ele só pegou times mais fracos, de médio para fraco, né? E quando ele foi pressionado, que foi no caso com o Gangwon, perdeu, né? O Ulsan não perdeu nenhum jogo até agora. O Ulsan vem numa crescente, não perdeu, está invicto até agora no campeonato. Então, ao contrário do que diz as casas de apostas, eu vou de Ulsan Hyundai para essa partida. Mas acredito que se vencer, vai ser uma vitória com uma margem baixa de gols, tá certo? Vai ser um jogo difícil, um jogo duro, mas eu acredito que o Ulsan tem plenas condições de vencer o Jeonbuk Motors, tá? E acredito aí que nós teremos por volta de 5 escanteios esse jogo, típico de Coreia, tá? Pouquíssimos escanteios. Tá certo? Bom, então essas são as minhas prévias aí para o próximo fim de semana. Então eu espero aí que você tenha tido bastante greens aí nessa semana, que nós tivemos muitos gols e que nós tenhamos também muitos greens nesse próximo fim de semana. Tá certo? Então agradeço a sua visualização, muito obrigado pela visita no meu canal e te vejo na próxima. Até mais, tchau, tchau.